Então vamos lá, o que é o DISC? Por que DISC? O DISC é um acrônimo, uma sigla para 4 fatores, 4 traços de perfil comportamental, que são a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E segundo Marston, todos nós, todos os seres humanos, têm os 4 fatores no seu comportamento. Porém, os 4 fatores vêm em intensidades diferentes. Dessa forma, cada fator traz algumas características e conforme eles são mais ou menos intensos, eu tenho as características desse fator predominando no meu comportamento. Os traços, os fatores são dominância, influência, estabilidade e conformidade. A dominância é como a pessoa lida com metas e objetivos. O quão orientada a objetivos ela é. Geralmente uma pessoa que é autodominante tende a ser mais objetiva e direto ao ponto. Ela tende a ser buscar sempre o resultado, querer saber para que ela quer fazer o que ela está fazendo. Ela tende a ser mais direta. Ela tende a ser competitiva. E quando ela não tem essa dominância, essas características bem integradas, essa competitividade pode gerar o que a gente vê por aí, esse estereótipo da pessoa competitiva, combativa. Você conhece alguém assim? Então, isso tudo são traços da alta dominância. Não significa que todo mundo que seja autodominante precise se comportar com uma competitividade predatória e, no fim das contas, contraproducente. Ok? Então, ousadia, ser ousado, ser direto, ser competitivo, ser voltado para resultados, são características da alta dominância. E aí a pessoa pode também ter baixa dominância, alta ou baixa. Em uma escala de 0 a 100, se eu tenho mais do que 50 pontos na minha dominância, significa que eu tenho alta dominância. Se eu tenho menos que 50, que eu tenho uma baixa dominância. As características da baixa dominância são a pessoa, quando ela é baixo dominante, ela tende a ser mais cooperativa, mais moderada, mais diplomática, mais modesta. Ela tende a ser uma pessoa que gosta do consenso. Dificilmente ela vai bater de frente com outra pessoa. Enquanto a alta dominância é o perfil de dar o comando, a baixa dominância é o perfil de acatar o comando. Percebe como é importante pessoas com as duas intensidades? Porque senão eu tenho aquela situação de ter muito cacique para pouco índio, né? Uma expressão que eu acho engraçada. Então, alta dominância e baixa dominância. E aí eu tenho o segundo fator DISC, que é a influência. A influência diz como a pessoa lida com os relacionamentos. O autoinfluente, ele precisa muito estar em contato com as pessoas. Então ele precisa se conectar. A alta influência é o fator da conexão. Já viu aquela pessoa que no ambiente de trabalho parece que tem formiga na cadeira? Imagina aquele escritório com muita gente trabalhando e ela sempre precisa estar andando, saindo, se conectando. E geralmente a pessoa que é autoinfluente é agradável. Ela tem uma facilidade em se comunicar, ela é comunicativa, ela é confiante, ela vai, conta história, e ela gosta de receber a atenção e a validação das pessoas à volta dela. Ela tende a ser otimista, tende a ser persuasiva, é um bom vendedor. O que é persuasão? Né? Eu tenho na alta dominância o comando, que é faça o que eu estou dizendo. E na alta influência eu tenho a persuasão, que é eu saber fazer o outro querer o que eu quero que ele faça. Entende? Então a persuasão vai de uma forma mais conectada, de agregar, e o comando mais de uma forma impositiva. E aí eu tenho as características da baixa dominância. O que é uma pessoa que tem baixa dominância? Geralmente ela tende a ser, em vez da autodominância, que a pessoa é mais expansiva, na baixa dominância ela tende a ser mais reservada, mais formal, mais desconfiada, mais com uma facilidade maior de estar concentrado no trabalho que está fazendo, na atividade que está fazendo. E de forma nenhuma eu estou dizendo que uma pessoa que é alto ou baixo em algum desses fatores é obrigada a se comportar assim de forma estereotipada, ou é incapaz de se comportar de uma forma diferente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o que é mais natural para a pessoa que tem esse fator com intensidade alta ou baixa, ok? Agora eu tenho
a alta estabilidade. O que é a alta estabilidade? A estabilidade dita qual é o ritmo da pessoa, como é o ritmo dela, se ela é mais acelerada ou menos acelerada. E junto com o ritmo, tem outras características. Por exemplo, quanto mais alta a estabilidade, quanto mais alto e estável, mais tranquilo e desacelerado é o ritmo da pessoa. É assim mesmo, quanto mais alto, menos acelerado, ok? Então imagine uma pessoa autoestável. Ela é uma pessoa também muito paciente, muito voltada para as conexões mais aprofundadas com as outras pessoas. O autoestável, diferente do autoinfluente, ele tende a se conectar com poucas pessoas, mas uma conexão mais profunda. Ele tende a estar focado em planejar, em desenhar um planejamento. É aquela pessoa que, se você dá uma tarefa para ela executar e dá um tempo e sossego para ela executar, ela vai fazer um trabalho super bem feito, porque ela gosta de estar ali tranquila na dela, planejando, fazendo as coisas com calma. É um perfil que é muito acolhedor também, bom ouvinte, tem muita paciência para ouvir o próximo. Ele tende a ser a cola que une as pessoas no relacionamento, porque ele não gosta de conflito. O autoestável não gosta de conflito, ele gosta de estabilidade. E essa estabilidade se manifesta também em harmonia entre as pessoas. Olha que fantástico. E ela não é uma pessoa que gosta de se sobressair muito. Por isso, em um ambiente hoje em dia de tanta exposição, por exemplo, dentro das empresas, né, das pessoas buscarem os holofotes, buscarem buscarem demonstrar o trabalho que elas fazem, né, querem aparecer, o estável, às vezes, ele injustamente pode ficar desprivilegiado, vamos dizer assim, na visão das pessoas. Só que isso é injusto porque ele geralmente é a cola que mantém os times unidos e coesos. Porque quando tem algum tipo de discórdia, ele é o que vai buscar entender o que cada um está precisando para conciliar. O alto estável é muito conciliador. Em oposição, o baixo estável, quanto mais baixa é a estabilidade, mais acelerado essa pessoa é. Então ele tende a ser acelerado, tende a ser impulsivo, tende a ser dinâmico, multitarefas. Então, um ritmo acelerado, impulsivo, dinâmico, multitarefas. E por último, dos 4 fatores DISC, nós temos a conformidade. O que é a conformidade? A conformidade é o fator que diz como a pessoa lida com regras e procedimentos. Então, quanto mais autoconforme, maior é a necessidade que a pessoa tem de seguir as regras e procedimentos, de entender quais são as regras, de saber o que se espera dele e de cumprir o que está sendo solicitado. Então, uma pessoa que é autoconforme, ela tende a ser detalhista, tende a ser organizada, tende a ter o foco em tarefas, fazer o que tem que ser feito muito bem feito, ok? E aí, quais são os riscos disso? Geralmente, o autoconforme, ele não tem muita necessidade de influenciar o ambiente. Ou seja, não tem muita necessidade de falar o que está pensando. Tanto ele quanto o autoestável, eles se contentam em observar o ambiente e absorver o que está acontecendo no ambiente. Já o autodominante e o autoinfluente, eles têm mais necessidade de influenciar o ambiente, de dizer o que pensam, de convencer os outros do que estão pensando, de vender ideias. Então, o autoconforme, ele não tem essa necessidade. Então ele tende a falar menos. Isso não é uma regra absoluta, tá, pessoal? Mas ele tende a falar menos. Mas quando ele fala, é bom ouvir, porque ele não vai falar nada levianamente. Ele vai pensar antes de falar. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Ele tem medo de ter seu trabalho criticado. Então ele tende a ser muito meticuloso, muito sistemático e muito detalhista. Já o baixo conforme, ele tende a ser o contrário. Tende a ser mais criativo, mais informal. Ele tende a ser mais flexível, a assumir riscos. E se eu vou comparar o baixo conforme, qual outro perfil desses que eu falei que é parecida às características? O autoinfluente. E aí, dessa forma, se eu tiver aqui dominante, influente, estável e conforme, corto aqui no meio alto e baixo, eu consigo observar que as características do alto dominante são parecidas com as características do baixo estável.
e, consequentemente, as do baixo dominante são parecidas com a do alto estável. E aí eu venho para a influência e para a conformidade, o alto influente tem características parecidas com o baixo conforme e o baixo influente com o alto conforme. Por isso eu chamo dominância e estabilidade e influência e conformidade de fatores opostos. As pessoas tendem a ser autodominante e baixo estável. Quem é autodominante tende a ser baixo estável. Quem é baixo dominante tende a ser alto estável. E assim sucessivamente. Por que eu digo tendem? Porque pode sim acontecer da pessoa ter dois fatores opostos altos. E aí tem uma série de conflitos que a pessoa tem. É como se tivesse internamente puxando uma corda, cada uma para um lado. E enquanto a pessoa não entende de perfil comportamental, não se conhece e tem consciência de que existem duas forças dentro dela puxando ora para um lado e ora para o outro, ela dificilmente, não vou dizer dificilmente, mas ela corre o risco de gastar muita energia no dia a dia para tomar decisões e para ter firmeza de pensamento e de atitude. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica agora no curtir, na mãozinha assim, assina o canal e ativa o sininho para ser notificado quando eu publicar outros vídeos. Isso é importante porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo tem conteúdo de valor e vai publicar ele, vai mostrar ele para mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser beneficiadas por esse conteúdo. Conto com você.